Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu estou trazendo para vocês uma mensagem que possa edificar, uma mensagem que possa contribuir para o nosso amadurecimento espiritual. Hoje a mensagem é sobre confiança. Nessa mensagem sobre confiança, eu vou trazer para vocês um pouquinho da minha vida hoje, da minha vida prática, como o Senhor tem trabalhado na minha vida prática, no meu cotidiano, com as minhas filhas, na minha vida, como o Senhor tem trabalhado essa confiança em mim. Porque a confiança, nós não passamos a confiar em ninguém do dia para a noite, né? A confiança, para nós confiarmos em alguém, é um processo, nós precisamos passar por esse processo e ele não é feito do dia para a noite, né? Então, nós vamos falar sobre a confiança. Mas não é qualquer confiança, porque confiança é um sentimento de segurança que nós temos. E quando nós confiamos em alguém, quando nós confiamos plenamente nessa pessoa, nós confiamos a nossa vida a essa pessoa. Né? Nós confiamos, nós descansamos na presença dessa pessoa, nós nos sentimos seguros na presença dessa pessoa, porque confiança é o que Deus quer para o povo dele aqui na terra. É nesse lugar de confiar em Deus que Deus quer para nós. Porque a fé sem confiança gera ansiedade, gera muita ansiedade. Nós ficamos ansiosos, porque nós temos fé, que nós fomos salvos por Jesus Cristo, nós cremos em Jesus Cristo, mas ainda nós não confiamos nele. Então, isso gera muita ansiedade no nosso coração, na nossa mente. Agora, quando eu confio em Deus, o Senhor ele quer trazer para nós o quê? Ele quer trabalhar em nós e quer que nós confiemos nele. E para nós confiarmos nele, ele se revela a nós. Nessa revelação de Deus, que ele traz para nós, é para nós confiarmos nele. Então, ele vai trazendo provisões, milagres, muitas coisas na nossa vida e nós vamos vivendo, é ele se revelando a nós para que nós possamos confiar plenamente nele cada dia mais e assim nós possamos, né, oferecer a ele um sacrifício de louvores, nós possamos oferecer a ele o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a ele, para que assim o povo dele aqui na terra possa viver a boa, a perfeita e agradável vontade que Deus tem para nós. E a vontade de Deus para nós é o quê? É a santidade. Deus quer que nós andemos em santidade. Mas para nós andarmos no caminho da santidade do Senhor, nós precisamos trilhar um caminho de quê? De confiar em Deus, ou seja, a fé nele, a fé em Deus e a confiança faz parte, em conjunto, na nossa caminhada cristã, né? A nossa jornada cristã aqui na Terra, nós precisamos passar por um processo de confiar em Deus, nós precisamos depositar nossa confiança plenamente, depositar a nossa vida nele, para que assim nós possamos viver, né, em paz, para que assim nós possamos viver descansando, seguros que Ele está cuidando de nós, que todas as coisas estão contribuindo para o nosso bem. Por quê? Porque nós estamos caminhando com o próprio Deus, com o nosso próprio Criador. Como essa confiança tem acontecido na minha vida? Como o Senhor tem me levado a confiar nele? Porque quando eu criei em Jesus Cristo, quando a minha fé, né, eu criei em Jesus Cristo, eu coloquei a minha fé nele, a minha fé na palavra dele. Mas ainda eu não conhecia a Deus, né? Como isso, eu vou trazer para vocês como isso é trabalhado na minha vida hoje, como eu vivo na prática essa confiança em Deus hoje, que é fruto, a minha vida hoje é fruto de uma confiança que Deus tem trabalhado em mim, que Deus tem me levado, né, a confiar nele. Mas não é porque eu decidi hoje vou confiar em Deus e vou largar tudo e vou começar a confiar em Deus. Não, Deus ele se revela a nós e nessa revelação dele a nós é para que ele se revele a nós para que nós possamos confiar nele, né? Porque ninguém confia nada a ninguém antes de conhecer. Então ele se revela a nós para que nós possamos confiar nele, porque a confiança nós vamos confiar nas promessas de Deus e nós vamos agir agir debaixo dessas promessas que Deus promete para o povo dele aqui na terra. Né? A primeira promessa que o Senhor tem feito na minha vida e que ele tem cumprido, e isso é uma revelação dele para mim, aconteceu quando eu criei em Jesus Cristo, o Senhor
ele entrou na minha vida, então ele me deixou, né, ele me trouxe para dentro de casa para cuidar das minhas filhas, né. Essa foi a forma dele se revelar a mim, dele trabalhar em mim a santidade, dele trabalhar em mim a confiança, essa foi a forma. Mas na vida de cada um de nós, Deus tem as formas de trabalhar, né, Deus tem as formas de não é algo que para mim foi de um jeito e vai ser da mesma forma para outro, não. O Senhor tem as formas de trabalhar na vida de cada um de nós. No meu caso, ele me precisou me tirar, né, do trabalho secular, ele me precisou tirar de tudo aquilo que é fora de casa e me trazer para dentro de casa para que assim ele pudesse falar ao meu coração, para que assim ele pudesse se revelar a mim. E ele, e assim, como? Mas como eu decidi ficar em casa? Na verdade, eu não decidi, né? As coisas na minha vida foi acontecendo e o Senhor, porque o meu plano era trabalhar quando a minha filha já era pequena, a primeira filha, mas quando eu ia trabalhar, né, eu descobri que eu estava grávida, né? O Senhor mandou para mim outra menininha, então eu descobri que estava grávida. Nesse descobrir que eu estava grávida, nesse momento, o Senhor já estava trabalhando na minha vida, né? A gente não tem aquela sensibilidade de enxergar, de entender e eu nunca imaginei ficar em casa, né? Porque na verdade, para mim é algo que não poderia acontecer. Mas o Senhor, ele precisava que eu ficasse em casa. Então, ele mandou outra filha e fiquei com duas filhas. E assim, logo veio, né? Veio a pandemia, estava acontecendo na minha primeira filha, eu não pude trabalhar fora. Por quê? Porque aconteceu a pandemia e eu não pude trabalhar fora. Então, depois veio a segunda filha, eu não podia trabalhar fora porque já eram duas crianças, eu tinha que ficar em casa. E a gente, né, como o Senhor, ele se revelou ele foi se revelando, porque assim, eu pensei que nós não ia conseguirmos manter a despesa que nós tínhamos antes. Nós não conseguiríamos manter a despesa aqui de casa, porque nós estava com casa nova para pagar, estava com carro novo para pagar, estava tudo novo para pagar, confiando no meu trabalho, confiando que eu ia conseguir trabalhar juntamente com meu esposo e nós iríamos pagar as despesas, né? Mas o Senhor, ele mostrou outro caminho para mim. Então, mas nesse momento, né, que a gente até pensou em devolver o carro, porque nós não ia termos condição de pagar com apenas com o salário do meu esposo, pagar casa, manter tudo. Nós não ia conseguirmos pagar, nós não ia conseguirmos nos sustentar, né? Não tinha como, apenas com o salário dele. Mas nesse momento, algo estava mudando dentro de mim. Eu estava buscando a Deus, eu estava querendo Deus, eu estava querendo Deus. Eu comecei a ler a palavra de Deus. No primeiro ano que a minha filha nasceu, no ano que ela nasceu, eu já pedi uma Bíblia de presente para o meu esposo e foi aonde que aquela fome por Deus, aquela sede por Deus se iniciou. Foi no primeiro ano de nascimento da minha filha e que aquela fome, aquela sede por Deus iniciou. Mas ao mesmo tempo, né, a gente está com fome, com sede de Deus, mas tem as preocupações da nossa vida, né, principalmente financeira e ainda as nossas necessidades, né, de ser uma mãe presente, de cumprir nossas responsabilidades. Então, o que o Senhor fez? O Senhor, ele foi provendo para nós. Ele foi provendo para nós aquilo que nós necessitávamos. Ele foi se revelando a mim na minha necessidade. Na minha necessidade, qual necessidade? Na minha necessidade financeira, porque o Senhor se revela na necessidade, às vezes, na saúde, né? O Senhor precisa trabalhar na saúde da pessoa, fazer um milagre. Na minha vida, o Senhor trabalhou ele tem trabalhado, ele trabalhou na vida financeira, porque era algo que eu sempre tive medo da falta, né? Da escassez, eu sempre tive medo disso. Então, eu sempre busquei trabalhar para não faltar para mim, eu sempre estar no controle, né? Do controle financeiro, eu sempre tive isso dentro de mim. Então, o Senhor, ele tirou essa confiança que eu tinha na minha força, na força do meu braço, ele tirou essa confiança que eu tinha. Como ele tirou? Ele tirou de uma forma que não tinha como eu sair para fora, não tinha como eu trabalhar fora, porque estava com criança bebezinha, duas bebês, então não tinha como. Então, o Senhor, ele foi trabalhando na minha vida. Só que nesse momento, enquanto eu estava ali buscando a Deus, orando, lendo a palavra, meditando na palavra, o Senhor estava agindo na minha vida financeira.
nesse momento o Senhor abriu outra porta para o meu esposo. Ele não estava procurando nada, ele estava no serviço dele, mantendo o que ele tinha de antes, o mesmo salário que ele tinha de antes, que ele tinha antes, e o Senhor começou a abrir as portas para ele dentro do próprio serviço dele. Deus começou a promover para ele ali algo a mais, né, um extra a mais que fazia toda a diferença no final do mês. E assim, nós não precisamos, naquela época, né, nós não precisamos devolver o carro, é porque nós tínhamos pensado em devolver o carro, porque nós não ia conseguirmos, né, pagar tudo e manter a casa ainda. Aí, e o Senhor trouxe isso, o Senhor abençoou ele no serviço mais do que ele ganhava antes. O Senhor abençoou ele para que assim ele pudesse manter a casa e assim eu cumprir aquilo que o Senhor estava me chamando para fazer, que é dentro de casa, buscando ele e servindo a minha casa, que nisso estaria o que é a minha restauração, o meu processo de restauração, o meu processo de santificação. Ou seja, a confiança em Deus que o Senhor tem me levado a confiar, desde isso vai fazer 5 anos que a minha filha, a mais nova, que é a caçula, ela vai fazer 5 anos agora em agosto. 5 anos em agosto. Já faz mais ou menos 5 anos, já tem 5 anos, na verdade, né? 5 anos que o Senhor tem provido, né? Ele tem se revelado para nós na provisão financeira de tudo aquilo que nós precisamos, tudo aquilo de todas as formas que nós precisamos, ele tem o que? Nos sustentado, eles têm provido para nós. E nesse meio termo, né, nesse meio tempo, que eu estou aqui em casa cuidando da minha filha, desde aquele momento que ele começou a trabalhar confiança na minha vida, o que ele tem feito? O que eu tenho feito? Eu tenho buscado a promessa dele, porque buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas eu vos acrescentarei. Eu tenho vivido na palavra dele, buscando o reino dele, buscando a justiça dele. E qual é a promessa para aquelas pessoas que vivem buscando primeiro a justiça dele, busca o reino dele, busca viver no reino dele aqui na terra? A promessa é que ele não vai deixar faltar a veste, o calçado, a comida. E nesses 5 anos que eu tenho buscado ele, desejado ele, ansiado por ele, e ele tem me colocado nesse caminho de confiança, nesse caminho de fé, de ser nutrida mesmo pela fé nele, ele não tem deixado faltar o vestido, ele não tem deixado faltar as roupas, ele não tem deixado faltar a comida, ele não tem deixado faltar nada, nada, nada do que nós precisamos. Ele tem nos sustentado em tudo. Isso ele tem feito na minha vida, por quê? Porque o Senhor, ele quer nos libertar. O Senhor, ele quer trazer para nós um processo de libertação. A palavra de Deus fala lá em João, que aquele que o Filho liberta será verdadeiramente livre. Jesus Cristo, ele veio para libertar o povo dele do poder do pecado, das trevas, né? E do poder do pecado, das trevas. E ele fala lá, aquele que crê em mim, aquele que crê em mim, ele vai trazer o quê? Aquele que crê e permanecer nas minhas palavras conhecerão a verdade, e a verdade vai te libertar. Então, o chamado de Deus para nós é um chamado de confiança. Então, o que eu estou querendo dizer com essa mensagem que eu trouxe a minha própria experiência, né, da minha vida hoje? Hoje na minha vida, eu vivo para quê? Para a glória do Senhor. Eu vivo para glorificar o nome dele. Por que eu vivo para a glória do Senhor? Porque tudo aquilo que ele tem feito na minha vida, ele tem se revelado a mim para que assim ele possa trabalhar em mim a confiança nele, a fé nele, para que assim eu possa viver a boa, perfeita e agradável vontade dele. Porque eu só vou viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus quando eu ofereço o meu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, como está escrito em Romanos 12:1. Se eu não fizer isso, se eu não buscar ele em primeiro lugar, se eu não priorizar ele, se eu não buscar o reino dele, a justiça dele em primeiro lugar, eu vou ficar ansiosa, preocupando com outras coisas, e assim eu não vou viver a vontade de Deus aqui na terra. Eu não estou com o coração rendido a Ele, então eu não vou viver a vontade dele. Hoje, a minha rotina diária, a minha rotina de vida é o quê? É buscar primeiro a Deus, o reino dele, a justiça dele, acima de tudo na minha vida,
é buscar nele a vontade dele, é buscar nele a força para a maternidade, é buscar nele a força para ser uma dona de casa, é buscar nele para ser uma esposa, é buscar nele a força, a graça para mim ser aquilo que eu preciso ser hoje, hoje, não amanhã, mas hoje, o que eu preciso hoje. Aí, como eu vivo hoje? Hoje a minha filha mais velha está na escola, ela estuda, né, meio período. A minha filha mais nova ainda fica comigo. Ano que vem, na preparação de Deus, ela vai começar a estudar também, que ela faz 5 anos, ela vai começar a estudar. Então, hoje eu estou o quê? Buscando o Senhor, o reino dele, a justiça dele. Como que eu priorizo Deus? Eu priorizo Deus hoje buscando o reino dele, a justiça dele. Eu não sei o que que eu vou fazer ano que vem, eu não sei o que que eu vou fazer daqui 2 anos, eu não sei o trabalho secular que o Senhor quer preparar para mim, eu não sei se eu vou trabalhar ano que vem de forma secular, eu não sei. O que eu sei é o quê? Que eu estou num processo de restauração, eu estou num processo de buscar primeiro o reino de Deus, a justiça dele, que eu estou no processo de oferecer o meu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Eu não sei o que o Senhor tem para mim amanhã. E isso, se fosse a Cássia antes de 6 anos atrás, de 7 anos atrás, nunca que eu estaria calma, em paz com isso. Porque a gente busca, né? A gente busca na nossa força, a gente busca do nosso jeito. O Senhor, para cada uma de nós, para cada um de nós, o Senhor tem a forma de se revelar para que nós possamos buscar o reino e a justiça dele acima de tudo. Às vezes, o Senhor não vai preparar que você fique em casa cuidando de filho, cuidando de casa, mas o Senhor vai preparar para que você tenha um serviço, que você tenha um serviço secular, que você tenha um serviço fora de casa, mas que nesse serviço que você esteja, você possa buscar o reino dele, a justiça dele acima de tudo, para que você possa buscar ele, para que você possa permanecer na palavra dele, para que você possa confiar nele. Então, o que, que nós só precisamos fazer? Nós só precisamos crer nele, crer na palavra dele e começar a olhar para as promessas dele. Senhor, a tua promessa fala que eu preciso buscar o teu reino e a tua justiça acima de tudo. Como, Senhor? Como posso conciliar isso na minha vida hoje? Porque eu trabalho fora, eu estudo, eu tenho família, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Cada um de nós tem uma demanda. Então você vai buscar em Deus, Senhor, como eu posso te priorizar? Como eu posso te priorizar? Buscar o teu reino, a tua justiça acima de tudo. Como eu posso fazer isso hoje, Senhor? Então você vai buscar para a sua vida, na sua da forma que você tem na sua mão, o que, que você tem na sua mão? Você vai buscar em Deus isso hoje. Agora vem na minha mente, né, aquela viúva, né? Aquela viúva lá que está escrito, se eu não me engano, é em Juízes, que ela só tinha uma botija de azeite, né? E o Senhor, né, usou o profeta para que ela multiplicou e ela viveu do resto. Ela vendeu, né? Pagou o que devia e viveu do resto. E é assim na nossa vida. Nós precisamos, Senhor, eu só tenho isso hoje. Senhor, eu faço isso, eu faço aquilo. Se eu não trabalhar fora, se eu não trabalhar fora, eu não posso me sustentar. Não existe formas. Então, não, tá vendo que não é uma regra? Não é uma regra. O que que é regra? O que que é regra? A regra é a pessoa que coloca a fé em Jesus Cristo, a pessoa que coloca a crença em Jesus Cristo, ela precisa ter na mente dela que ela necessita buscar o reino de Deus e a justiça dele aqui na terra, acima de tudo, porque o Senhor vai prover a comida, o calçado e a veste. Ele vai prover. Ele vai multiplicar o salário que você tem, ele vai multiplicar aquilo que você tem, ele vai multiplicar de alguma forma, ele vai mostrar para você que você pode confiar nele, que você pode depender dele naquilo que você tem nas mãos, naquilo que você tem ele vai multiplicar. E é assim que ele tem feito comigo. Ele tem multiplicado, ele tem se revelado. O Senhor usa pessoas o tempo todo que eu nem conheço para mandar vestido para mim, para mandar roupa para mim, para mandar coisas para mim. E o Senhor vai provendo. Por quê? Porque eu estou na dependência dele. Se ele não mandar, eu fico sem. Eu vou ficar sem. Então, ele sabe que eu estou na dependência dele. E ele prepara aquilo que eu preciso. Mesmo que às vezes eu nem. Na verdade, a maioria das vezes eu não peço para ele. Eu não peço, Senhor, eu quero vestido, Senhor, eu quero isso. Não, eu não peço para ele. Ele prepara, na hora certa, ele prepara do jeito dele.
Nesses anos que eu tenho buscado Ele, o Senhor tem trabalhado comigo também, tem trabalhado comigo a confiança, né? A confiança nele, a dependência dele, tem trabalhado comigo outras coisas também, né? A não consumir mais do que precisa, porque muitas vezes a gente quer, olha, nós nos amoldamos ao mundo, então nós vemos o que está no mundo, a gente começa a nos amoldar aquilo, então nós consumimos mais do que precisamos, nós gastamos mais do que precisamos, e assim o Senhor tem trabalhado isso em mim também. Claro que eu estou em processo, né? Estou em processo de o Senhor trabalhar essa questão do financeiro em mim, que é algo que o Senhor precisa me dar muita sabedoria para saber administrar o financeiro, para saber administrar aquilo que Ele coloca na nossa mão. Então, tudo isso é o quê? É uma caminhada, é uma jornada de confiança. O Senhor, Ele nos leva a confiar nele. Ele nos leva a depender dele. Se você olhar para a sua vida hoje, se você crê em Jesus Cristo, se você crê nele, se a sua fé está nele, se você olhar na sua vida hoje, o Senhor, Ele tem se revelado para você para que você possa depender dele, para que você possa confiar nele e depender dele. Igual mesmo esse tempo atrás, quando eu contei o testemunho que minha filha, né, ela chorou de dor, e a minha primeira reação foi o quê? Foi lá e buscar um remédio para curar a dor dela. Mas na hora o Senhor trouxe para mim, ora, ora. E naquele momento eu falei assim, não, eu vou lá buscar o remédio. Porque ela estava em estado de agonia, gritando muito. Então a minha primeira reação não foi lá e orar, colocar a mão na cabeça dele e orar. Minha primeira reação foi o remédio. Então, o que que tem, a nossa confiança está onde? Nossa primeira reação quando nós sentimos dor, quando nós vemos alguém sofrer, qual é a nossa primeira reação? Buscar no homem a solução ou buscar em Deus? Então, o Senhor trabalha isso em nós. Então, os milagres que Ele tem feito na minha vida é me mostrando para mim que eu preciso depender dEle. Porque disso depende a minha vida eterna, da dependência dEle, da confiança nele. Porque quando eu confio verdadeiramente nele, quando eu creio nele, quando eu dependo dele, as minhas decisões diárias, tudo que eu vou fazer vai ser por fé. Vai ser por fé. Quero trazer para vocês um versículo aqui em Salmos que diz assim: Salmos 37. Confia no Senhor e pratica o bem, assim habitarás em paz na terra e te nutrirás com fé. Ou seja, nós somos nutridos com fé quando nós estamos confiando no Senhor. A mesma forma que a palavra de Deus fala, né, que o justo, ele viverá do quê? Da fé. Ou seja, eu não estou vendo, mas eu estou crendo na palavra do Senhor. Como eu posso trazer isso para minha vida hoje? Eu não estou vendo o que eu vou viver ano que vem, depois de muitos anos. Eu não sei o que eu vou viver. Eu só confio na promessa dele que diz que se eu oferecer o meu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a ele, que eu não me amoldar ao sistema deste mundo, como está escrito em Romanos 12, 1 e 2, eu não me moldar ao sistema desse mundo, mas renovar o meu entendimento, renovar a minha mente com a verdade dele, permitir que ele me restaure, que ele me renove, que ele me santifique, eu vou viver a boa, perfeita e agradável vontade dele. Eu não sei onde que isso vai dar, mas eu sei, eu confio nele. Por que eu confio nele? Porque ele traz para nós a revelação dele. Ele traz para nós que ele é digno de confiança. Ele é digno de confiança. Lá em Isaías 31, versículo 1 diz assim: Ai dos que descem ao Egito em busca de ajuda, que deposita sua confiança em cavalos, eles acreditam na força do poder dos seus cavaleiros, mas não contemplam o Santo de Israel, nem buscam o socorro que vem de Yahvé, o Senhor. E é assim, é isso aqui. Ele fala, ai daquelas pessoas que estão confiando. Lá em 20 de Salmos também fala, 20 de Salmos, versículo 7. Ai daqueles que confiam no quê? No cavalo, nos carros, nos cavalos, ou seja, na potência da sua força, na potência daquilo que ele tem no mundo hoje. Ai dessas pessoas. Ai dessas pessoas que buscam o seu socorro, precisa de ajuda e busca ajuda em outras coisas, mas não busca em Deus. E isso é incrível, por quê? Porque o nosso socorro é Deus. Então, é tão óbvio, né, nós primeiros precisarmos buscarmos em Deus, primeiramente, confiar nele. Primeiramente, ele. Então, aqui ele fala, ai dos que descem ao Egito. O que é o Egito?
O Egito é um lugar de idolatria, o Egito é o mundanismo, o Egito é a força do homem, é a sabedoria do homem, é as coisas terrenas. Esse é o Egito. Ai dos que descem ao Egito em busca de ajuda, e deposita sua confiança em cavalos. Em quem você tem depositado a sua confiança? Em Deus ou na força do seu braço? Em Deus ou naquilo que você tem se esforçado tanto? Em Deus ou em algo terreno? Ou em pessoas terrenas? Ou em algo terreno? Em quem você tem depositado a sua confiança? A nossa confiança precisa estar em Deus, não em nada que é terreno, nem não em algo, não em pessoas que é terreno, mas plenamente em Deus. E isso é um processo que Deus, nós precisamos nos render a Ele para que Ele trabalhe essa confiança em nós. Ah, mas e se acontecer isso no futuro? E se acontecer aquilo? É porque eu ainda não confio em Deus. Ah, e se meu marido morrer, vou passar fome, no meu caso, né? Se o meu marido morrer, eu vou passar fome. Se acontecer um acidente, ele ficar sem trabalhar em casa, e o que eu vou fazer da minha vida? E essa é a questão. É confiança. É uma confiança, porque hoje, se acontecer qualquer coisa fora daquilo que está acontecendo na minha vida hoje, eu dependo mais ainda de Deus. Então, tudo é dependência de Deus. Tudo é dependência. Tudo eu preciso ser levada a depender de Deus. Eu preciso confiar nele. Então, se eu ficar preocupada, e se acontecer isso com meu esposo? E se acontecer isso com as minhas filhas? E se acontecer isso? O que eu vou fazer? Esse é o problema. Não existe e se, existe o quê? Andar debaixo das promessas de Deus, confiando nas promessas dele, vivendo as promessas dele, né? Nele, vivendo nele. E aí o Senhor vai trabalhando em nós. E aí ele vai provendo o que nós necessitamos. Isso é confiança. Ele fala: eles acreditam na força da multidão, dos seus carros e do poder dos seus cavaleiros. Porque naquela época, na época que o profeta estava escrevendo isso aqui, que era poderoso naquela época? Poderoso naquela época eram os cavalos, eram os carros, era uma potência da guerra, era isso, eram os cavaleiros, eram os cavalos, era os carros, isso era a força daquela época. E hoje, qual é a força da nossa era? Qual é a força do nosso tempo? Que nós depositamos a nossa confiança? Qual é a força desse tempo que nós estamos vivendo? É nisso, você tem colocado a sua confiança nisso ou você tem colocado a confiança em Deus? Então, o Senhor está trazendo para nós é o quê? Nós precisamos confiar nele, mas você está vendo que para me confiar nele, eu preciso estar o quê? Eu preciso crer nele. A minha crença nele, a minha fé nele precisa me levar para esse lugar de confiar nele. E ele vai nos levar. Ele nos leva. Muitas vezes nós não entendemos o processo que nós estamos passando, mas são processos necessários para que nós possamos depender dele, para que nós possamos confiar nele, mesmo que seja processo de dores, de angústias, de sofrimentos. Mas esses processos precisam nos levar a confiar e a depender mais de Deus. Ele fala, mas não contempla o Santo de Israel, não contempla. O que nós precisamos fazer? Contemplar a Deus. Nós precisamos contemplar Deus. É na contemplação de Deus que nós vamos confiar nele. É na contemplação de Deus que nós vamos ansiar, que nós vamos desejar, que nós vamos viver por ele. É na contemplação dele. Não nem buscam socorro que vem de Yahvé, o Senhor. Ou seja, essas pessoas elas não estão buscando o socorro que vem de quem? De Deus. O nosso socorro precisa ser Deus. Quero trazer para vocês uma experiência, que eu já contei esse milagre, se eu não me engano, há alguns tempos atrás nos vídeos, mas cabe muito dentro dessa confiança. Eu criei em Deus, mas eu não confiava nele. Eu não confiava nele, porque eu não imaginava, eu não confio em Deus, não. Mas as nossas atitudes, olhando para trás hoje, mostra isso, né? As nossas atitudes nos levam a crer nisso. Como a minha filha, a minha primeira filha mais velha, precisou passar por uma cirurgia, eu não busquei em Deus um socorro. Eu não busquei em Deus algo. Falei assim, não, vou buscar em Deus para que Ele possa, né, me livrar disso, ou algo assim. Eu não busquei em Deus, eu não busquei nele. Eu busquei o quê? Eu estava crendo nele, eu estava buscando outras coisas, estava buscando ouvir mais a voz do Espírito Santo,
eu estava buscando mais a Deus, eu queria Deus, mas eu ainda não confiava nele para pedir para ele. Eu não dependia dele para pedir para ele, Senhor, minha filha, ela precisa fazer cirurgia. Não, eu não confiava nele. Ele precisou me levar, a me despertar. Ele teve que me despertar para que eu pudesse pedir para ele. Ele me falou: por que você não me pede para que eu possa fazer esse milagre na vida dela? Tá vendo que o tempo todo, os milagres que ele faz na sua vida, as coisas que ele faz na sua vida, é te mostrando, abrindo os seus olhos para que você venha a buscar ele, a depender dele, a buscar o socorro nele, a contemplar ele, a confiar nele. Ele leva a gente para isso. Então ele falou para mim: por que você não busca a sua, por que você não pede para mim que eu possa para libertar ela? Foi aonde que eu pedi para ele. Quando eu pedi para ele, ela não precisou passar pela cirurgia. O que ele estava me mostrando? Que eu preciso aprender a depender dele. É dependência. Por quê? Porque quando eu dependo de Deus, eu dependo, tá vendo? Quando eu dependo do Senhor Deus, o que vai acontecer? As minhas decisões precisam passar por ele. Se eu vou buscar agora, eu não posso decidir, se eu estou na dependência dele, na rendição dele, eu não posso falar assim, nossa, amanhã eu vou sair e vou trabalhar e vou buscar, vou trabalhar na minha área. Eu não posso fazer isso. Se eu estou na dependência, na rendição, na confiança dele, eu não posso. Eu preciso buscar nele se é da vontade dele ou não. Eu preciso buscar nele. Está vendo que aí eu não sou mais o Senhor da minha vida? Porque a gente depender de Deus, a gente não anda mais com as nossas próprias pernas, o nosso próprio jeito, nosso próprio entendimento. A gente confia nele. Quando a gente confia nele, a gente depende dele, depende do sim dele, depende do não dele. E isso traz um peso para nós, seres humanos, pecadores, que buscam o tempo todo a autossuficiência, né? Busca o tempo todo a confiança na sua própria força, a sua autoconfiança, que busca o tempo todo ser independentes de Deus, porque a nossa natureza caída, nossa natureza pecaminosa, ela busca a independência de Deus, ela quer andar, eu sei o que é certo, o que é errado, então eu vou fazer do meu jeito. A gente, sem pensar, de forma involuntária, nós fazemos isso nas nossas decisões diárias. Diária. Então, o que o Senhor o que ele ensina a gente? Depender dele. Porque quando nós dependemos dele, nós não vamos tomar qualquer decisão de qualquer jeito. Nós não vamos fazer as coisas do nosso jeito, da nossa forma. Nós queremos tanto a boa, agradável, perfeita vontade dele, que nós vamos nos render ao processo para que assim nós possamos confiar a nossa vida nele, na mão dele, confiar a nossa vida na mão dele, para que assim ele possa nos guiar. Vá, segue avante, pare aqui, descanse aqui, calme, calma, né? Então, tá vendo? Que a caminhada da confiança que nós vamos trilhar com Deus é uma vida, é uma vida. Não é eu criei hoje e vou seguir minha vida. Não, é uma vida de rendição, é uma vida de busca, é uma vida de ansiar por Deus, é uma vida de comunhão com Deus, é uma vida onde Jesus Cristo passa a ser o nosso melhor amigo, onde ele passa a ser nosso Senhor, aonde passa ele a ordenar o que eu preciso fazer, o que eu tenho que deixar de fazer. Ele vai nos guiando, ele vai trazendo para nós. Então, tá vendo como que o Senhor trabalha em nós a confiança? Ele se revela a nós, nós cremos nele, nós confessamos ele, e assim ele nos leva para um caminho que às vezes você não entende. Ai, como que eu vou fazer agora a minha vida? Às vezes Deus está tirando você de algo terreno, às vezes Deus está te colocando em algum lugar, está tirando você de outro lugar. Tudo que Deus está fazendo na sua vida, se você estiver rendida em obediência ao Senhor, em fé ao Senhor, tem um propósito. Ele quer te ensinar algo. Ele quer te ensinar algo se você está dentro de um serviço, ou se você está dentro de sua casa, trabalhando dentro da sua casa. Ele quer trabalhar algo em você. Ele quer trabalhar algo em você. O que é esse algo? Você, como filho de Deus, não pode desprezar o Pai Celestial. Você, como filho de Deus, não pode desprezar a vontade de Deus para sua vida. Você não pode desprezar a Deus. Se a gente não viver na dependência, na rendição, na confiança em Deus, nós desprezamos Deus. Nós não reconhecemos tudo aquilo que Ele fez por nós por meio de Jesus Cristo naquela cruz.
naquela cruz, o que que ele fez por nós? Ele morreu em nosso lugar, ele perdoou os nossos pecados, para que assim nós possamos caminhar com Deus, caminhar em santidade, libertos, livres do poder do pecado sobre a nossa vida. Então, se nós não estamos dependendo, se nós não estamos confiando nele, é porque nós estamos desprezando a Deus. E o Senhor, ele nos chama para esse caminho de dependência dele, para esse caminho de confiança nele. E esse caminho de dependência dele é diferente para cada um de nós. É diferente. É diferente. O que importa é o quê? Se você está confiando nele, se você está num processo de rendição a ele. Se você estiver num processo de rendição a ele, não importa se você trabalha fora de casa, no trabalho secular, ou se você trabalha dentro de casa, não importa. O que importa é se o seu coração está rendido, se você está permanecendo na palavra dele, obedecendo a palavra dele, buscando ele, se rendendo à vontade dele, buscando saber a vontade. A palavra de Deus fala que os filhos de Deus precisam buscar saber a vontade de Deus, do nosso Pai Celestial. E como eu vou buscar saber a vontade dele? Como eu vou viver a vontade dele? Romanos 12 fala essa prática. Romanos 12, 1 fala: você precisa oferecer o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. A sua vida precisa ser um culto a Deus diariamente. A sua vida, as suas decisões, tudo aquilo precisa ser um culto a Deus, um culto a Deus que vai subir como aroma suave às narinas dele. Se você tiver na confiança, na fé nele, na dependência dele. E isso tem sido a minha vida. É minha vida de quê? De depender de Deus, de depender de Deus. Hoje, as minhas filhas, como eu disse anteriormente, uma estuda, a outra vai começar a estudar ano que vem, e eu trabalho em casa, eu fico em casa, eu trabalho, eu cuido das coisas de casa, porque de eu trabalhar em casa, o Senhor tem trabalhado isso em mim, né? O Senhor tem trabalhado isso em mim. O trabalhar em casa, para mim, é um processo de libertação. O trabalhar em casa, para mim, é um processo de desconstrução de muitas coisas, muitas mentiras, de muitos traumas dentro de mim. O processo de trabalhar em casa, para mim, é algo que eu precisava passar. Porque se dependesse das minhas escolhas, do meu desejo, da casa de antes, eu nunca ficaria em casa para trabalhar. Para mim, isso não existe, não existia, né? Para mim, isso é algo terrível, era algo doloroso. Até hoje, muitas coisas para me fazer dentro de casa é doloroso, porque eu não tenho muito prazer. Hoje o Senhor está trabalhando muita coisa em mim, trabalhando em prazer de, às vezes, arrumar casa, trabalhando no prazer de cuidar das minhas filhas, trabalhando esse prazer em mim, porque de mim mesmo eu não tenho prazer de cuidar de casa, de cuidar das coisas. Claro que ao longo da minha caminhada com Cristo, isso tem mudado, isso tem melhorado, porque antes era um sacrifício maior ainda cuidar de casa, organizar as coisas, porque eu sempre desejei e busquei trabalhar fora por causa de algo dentro de mim, por causa de processos que eu passei, por causa de uma vida minha. Então o Senhor precisou trabalhar isso em mim. E nisso ele trabalhando isso em mim como? Porque eu estou buscando, eu estou andando por fé, estou sendo nutrida por fé, o Senhor está me nutrindo de fé. Então, tudo que eu faço hoje é por fé nele. Se eu lavo a minha casa é porque eu creio em Jesus e pela fé nele. Se eu cuido das minhas filhas é porque eu creio em Jesus e porque a minha fé está nele. Se eu fico em casa hoje é porque eu confio na provisão dele. Eu confio que ele vai prover o que eu preciso. E isso, ele tem trabalhado essa confiança em mim. Não tem sido fácil. Eu vejo que a cada mês que não falta nada para pagar as contas, eu vejo a minha confiança aumentando nele, né? Cada vez o Senhor vai trabalhando essa confiança em mim. E eu sei que cada momento da minha vida é uma etapa, é um processo. E tudo isso ele tem trabalhado em mim. Porque ele está me purificando, porque ele está me santificando, porque ele está me restaurando, porque ele está me ensinando a depender dele, ensinando a confiar nele. Tá vendo que é um processo que não é, eu confio perfeitamente em Deus e eu dependo totalmente dele. Pronto, não. É algo às vezes passamos por sofrimento, por angústias, mas o que? Nós precisamos levar nossas ansiedades até ele. Então, sempre quando eu estou ansiosa, eu levo a minha ansiedade, a minha preocupação a ele, para que assim ele venha e me ajude naquilo que eu estou ansiosa, naquilo que eu estou preocupada, para que ele venha e me acalme meu coração, para que ele venha e me ajude. Então, tudo que eu faço hoje é literalmente por fé nele,
por fé em Jesus Cristo, buscando saber a vontade dele para mim. Tanto é que já tem muito tempo que eu estou buscando nele outro passo que eu preciso dar, mas ele ainda não me deu a resposta. E na vendo que não é do dia para noite que ele dá a resposta pra gente, já tem bastante tempo que eu estou procurando algo para ele me falar de forma clara e ele não me fala. Então, isso é o quê? É confiança. É confiança nele, é dependência dele, apesar de eu não estar vendo ele com os meus olhos físicos, apesar de eu não estar palpando ele, eu creio que ele existe, eu creio que ele é real, então ele passa a ser a minha esperança, então ele passa a ser alguém que eu vou confiar, alguém que eu vou depender, mesmo que eu não esteja vendo ele. Então ele usa pessoas para prover as coisas que eu preciso, ele usa pessoas para prover tudo aquilo que eu preciso. No momento certo, na hora certa, chega tudo aquilo que eu preciso. O Senhor tem trabalhado isso em mim. E vai trabalhar muito mais ainda. Eu sei que eu tenho muito para aprender com Ele. Muito para aprender. Que a gente precisa estar o quê? Com o coração rendido, com o coração aberto para aprender, com a mente renovada com a palavra dele, cheia da palavra dele, porque os ataques do inimigo vêm, as afrontas vêm, as mentiras vêm. Então nós precisamos estar o quê? Armados com a armadura dele, né? Com o capacete da salvação, com o escudo da fé, com a couraça da justiça, com a espada que é a palavra dele. A espada é a palavra dele. Então nós precisamos ser renovado nosso entendimento, a nossos pensamentos com a palavra de Deus. Então isso é o que? Confiança em Deus. No que? No que você tem confiado? Em quem você tem confiado? Em quem você tem depositado a sua esperança? A sua esperança, a sua fé. Porque muitas pessoas têm fé, mas fé no quê? Quando a nossa fé está em Jesus Cristo, essa fé precisa nos levar para uma dependência dele, precisa nos levar a uma confiança nele. Vai nos levar, os processos da vida vai nos levar para isso. Porque muitas vezes tem pessoas que têm fé nela mesma, ela confia nela mesma, ela tem fé na força do seu trabalho. Se eu não trabalhar, eu não como. Se eu não fizer isso, eu não como. É tudo é eu, é eu, é eu. Ou seja, ela está confiando na força do braço dela. Ela não confia em Deus. Ela não está dependendo de Deus. Não estou falando que se eu vou ficar sem trabalhar, eu vou comer. Não, não é assim. A palavra de Deus ensina o ser humano que ele tem que trabalhar, ele precisa trabalhar. Mas o que nós estamos falando aqui é de confiança, é de dependência, trabalhando de forma secular ou não trabalhando de forma secular. Secular que eu falo é trabalho fora de casa, né? Eu estou trabalhando numa empresa, eu estou trabalhando numa escola, eu estou trabalhando em algo, mas eu estou trabalhando, isso é um trabalho secular. Agora, um trabalho, independente de como você está trabalhando, se é fora ou dentro de casa, independente de tudo, você precisa pedir o Senhor para sondar o seu coração. Senhor, sonda o meu coração. Eu quero depositar minha confiança, eu quero depender de Ti. Me leva, Senhor, a depender de Ti. Me leva, Senhor, a confiar em Ti. E o Senhor vai te levar. E quando Ele te levar para os processos de depender dEle, de confiar nele, nós precisamos vigiar e orar e meditar na palavra dEle para que nós não venhamos a murmurar, para que nós não venhamos a reclamar, porque nós temos essa tendência maligna, né? Essa tendência caída de murmurar quando as dificuldades chegam, de murmurar quando as necessidades chegam. Nós precisamos, nós não podemos. Quando vier uma necessidade, quando vier algo que você precisa, você não vê saída, não murmure, não reclame. Clame, clame, não murmure, não reclame, mas clame a Deus, suplique a Deus, vá para a presença de Deus, para que Ele possa colocar paz no seu coração, te dar discernimento, te dar entendimento, para você saber qual caminho você deve seguir, para você saber qual escolha, qual decisão você deve tomar. Não tome decisão por conta própria, busque no Senhor. Busque no Senhor, não importa o tempo que Ele vai levar para responder para você, mas busque o Senhor. Ou seja, isso é viver pela fé. O justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. Ou seja, não confie na força do seu braço, não confie na sua inteligência, não confie nas suas capacidades, não confie em nada, não confie em nada, não coloque a sua plena confiança em nada que é terreno. Confie plenamente no Senhor.
Busque andar nesse caminho de dependência, nesse caminho de confiança no Senhor. E você vai ver a diferença que é uma vida. É uma vida de segurança, é uma vida de paz, é uma vida de alegria. Por quê? Porque nós passamos a depender dele. Então, tudo que eu busco hoje, para mim ser uma mãe melhor, para mim ser uma esposa melhor, eu busco nele, eu busco força nele. Eu clamo a ele, Senhor, força, eu preciso de força, eu preciso. Cadê os frutos? Igual uma vez mesmo, eu clamei ao Senhor, Senhor, cadê os frutos? Eu quero os frutos, Senhor, porque eu não estou tendo paciência com as minhas filhas. Eu não estou tendo. Cadê os frutos? Eu quero ver os frutos. E o Senhor pegou na hora e falou para mim 25 de Salmos. Aí eu li 25 de Salmos, li o comentário da Bíblia, e o Senhor falou grandemente comigo. Por quê? Porque eu estou buscando a força nele, estou buscando a sabedoria nele, eu estou buscando tudo nele para que eu possa ser uma mãe segundo o coração dele, para que eu possa ser uma mãe presente, para que eu possa ser uma mãe que eu preciso ser, sem negligenciar. Então, é isso, eu tenho buscado nele, eu tenho buscado nele. Antes eu buscava na força do meu braço, na força da minha inteligência, na força de tudo aquilo. Eu buscava as coisas terrenas, mas quando você vai viver na prática, é outra coisa. Então eu entendi que eu preciso dele, eu preciso depender dele para que eu possa ser uma mãe melhor. Eu preciso depender dele, eu preciso buscar a força nele. Lá em 25 de Salmos, que foi aonde que ele falou para me ler, né, quando eu estava clamando, eu chorei mesmo, chorei, clamei, Senhor, cadê? Porque eu estava reagindo com as minhas filhas da forma que eu não queria, uma forma que eu não queria, e aquilo eu sabia que entristecia o Espírito Santo, né, era de uma forma impaciente, uma forma muito difícil. Então eu clamei o Senhor, e na hora que eu clamei, ele pegou e me deu 25 de Salmos. 25 de Salmos, depois você leia lá, é um Salmos lindo que o Senhor traz, e ele vai falar muito ao seu coração se você ler lá também. Lê as 25 de Salmos, depois busque os comentários, né, nele, busque a concordância, né, que fala que é a concordância de um versículo, aí liga em outro versículo, busque a concordância, e nessa concordância você vai ver também, você vai edificar a sua fé. Tem os comentários da Bíblia também que vai ensinar, vai falar com você sobre isso. Mas o próprio 25 de Salmos, o próprio do livro da Bíblia mesmo, vai trazer uma grande edificação para você. E eu quero ler apenas o versículo 12, que diz assim: Quem é aquele que teme ao Senhor? Faz uma pergunta. Ele lhe ensinará o melhor caminho a seguir. Ou seja, o Senhor vai ensinar o caminho que nós devemos seguir para quem? Para todo mundo? Para todo mundo que está nessa terra, ele vai ensinar o melhor caminho? Não. Ele vai ensinar o melhor caminho para aqueles que temem Ele, para aqueles que estão reverenciando, para aqueles que estão devotando a sua vida, para aqueles que estão oferecendo culto a Ele, para aqueles que estão buscando saber a vontade dEle, para aqueles que realmente temem a Deus. Para essas pessoas, o Senhor vai ensinar o caminho, o melhor caminho a seguir. E é isso que eu tenho buscado nele. Tenho buscado nele o melhor caminho para me seguir na minha vida como esposa, principalmente na minha vida como mãe, que é o meu maior obstáculo, a minha maior dificuldade é ser mãe. Então eu tenho buscado nele isso. Então ele tem me ensinado aos poucos o melhor caminho a seguir nesse processo de ser mãe na maternidade, porque eu estou temendo ele, é o temor, eu temo ele, eu reverencio ele, eu me rendo a ele, eu busco ele, eu anseio por ele. Isso é provocado pelo quê? Pela fé em Jesus Cristo. Então, se eu estou temendo ele, se eu estou buscando nele, ele vai revelar para essas pessoas o melhor caminho a seguir. Por isso que eu não sei o que vai acontecer daqui 2 anos, 3 anos. Eu sei o quê? Eu sei o que ele está me ensinando. Eu dou um passo, ele coloca o chão. Eu dou um outro passo, ele coloca o chão. Ele está me ensinando. E esse ensinar é uma vida. É uma vida. É uma vida de confiança, é uma vida de dependência, né? É só ele que sabe o plano completo. E o meu papel é o quê? É confiar, é depender, né? Confia no Senhor. Aqui em Salmos diz assim, eu vou falar isso aqui para a gente concluir. Salmos 37, versículo 3 fala: Confia no Senhor e pratica o bem. Assim habitará em paz na terra e te nutrirás com a fé. Deleite-te no Senhor e ele satisfará o desejo do teu coração.
Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Olha isso aqui. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Isso é a nossa responsabilidade. Entrega o seu caminho a ele, confia nele e ele vai o resto ele vai fazer para você. O resto ele vai fazer para você. Você precisa fazer isso, confiar nele, entregar o seu caminho, entrega seu caminho para ele, confia nele e ele vai fazer tudo na sua vida que precisa fazer. Te colocar no serviço ou te tirar do serviço, te colocar num lugar ou te tirar de algum lugar, ele vai te colocar na onde você precisa estar. Você só precisa entregar o seu caminho para ele, buscar nele, se render a ele, buscar nele. Porque se você se render a ele, se você buscar nele, ele vai fazer o resto para você. Isso depende do que se você está se rendendo a ele, depende se você está querendo criar um caminho de obediência a ele. Como que eu vou saber que eu estou no caminho de obediência a Deus? Como que eu vou saber se eu estou no caminho de obediência a Deus? Você almeja por Deus, você almeja pela santidade de Deus. Você creu em Jesus Cristo. Primeiramente, você se arrependeu dos seus pecados, você creu em Jesus Cristo. Você colocou a sua fé na pessoa de Jesus Cristo. Ele é o Senhor e o Salvador da sua vida? Sim. Então, a partir disso, vai surgir dentro de você o quê? Você vai ansiar pela santidade de Deus. Você vai ansiar pela presença de Deus. Você vai desejar Ele, você vai se deleitar nele, você vai desejar o que é do céu, que vem dele. Isso é o caminho, se você está no caminho certo, se você está no caminho de Deus, se você está andando com Jesus Cristo, porque Ele vai te levar para um caminho de santificação, para um caminho de rendição, para um caminho de confiança, para um caminho de dependência. Onde aqui, ó, aquieta diante do Senhor, aguarda por Ele com paciência, não te irrites por causa da pessoa que prospera, nem com aqueles que tramam a perversidade. Olha que versículo. Olha que versículo 25 de 37 de Salmos. Aquieta diante do Senhor. Ou seja, nós precisamos aquietar, parar e escutar Ele. Pare de se comparar. Pare de olhar a sua volta. Pare de olhar a vida de um. Pare de olhar a vida do outro. Pare de se comparar com os outros. Para de desejar, de cobiçar o que é do outro. Pare e olhe para Ele. Se aquiete diante dele e busque ouvir a voz dele através da palavra dele. E isso é o quê? Ele vai falar com você, ele vai se revelar mais para você e você vai começar a ansiar mais e mais, a depender mais e mais, a confiar mais e mais. E isso, quando o Senhor começa a agir na sua vida, tenha isso em mente. Não murmure, não reclame se ele te colocar em um serviço, ou se ele te tirar de um serviço, se ele te tirar da faculdade, ou ele colocar você na faculdade, se ele te colocar independente do que ele está fazendo. Olhe, observe, ouça ele, olhe para ele, ore, busque nele. Não reclame, não murmure se você está tendo alguma falta. Porque às vezes nós sentimos falta. Se nós estamos na obediência a Deus, na rendição a Deus, na fé em Jesus Cristo, primeiramente, na fé em Jesus Cristo, na obediência, na rendição a Deus. Se eu estou tendo alguma falta, se o Senhor está tirando algo de mim, é porque eu não preciso daquilo, naquele momento. Não significa que eu não vou precisar o resto da vida, não. Mas naquele momento, o Senhor tirou de mim, é porque eu não preciso daquilo. Se eu estou nele e ele está em mim, se ele tirou algo de mim, é porque eu não preciso daquilo. Agora, se eu não estou na obediência, se eu estou na desobediência, se eu não estou no caminho da fé, se eu não estou no caminho da fé em Jesus Cristo, aí já é outro assunto, já é outras vontades, já é outros problemas, né? Mas agora, se eu estou buscando o Senhor acima de tudo, se eu estou buscando o reino de Deus, a justiça dele acima de tudo, se eu estou nele, tudo aquilo que ele tira de mim, tudo aquilo que ele me dá para mim, se eu estudo aquilo que ele me coloca no lugar ou me tira de um lugar, aquilo é para o meu bem. Está cooperando para ele aperfeiçoar em mim o amor dele, para ele aperfeiçoar em mim o caráter de Cristo. Está sendo para isso. Então a gente tem que prestar bastante atenção nisso e entender. Não murmure, não reclame, mas clame a Deus. Busque em Deus, que ele vai te dar sabedoria, que ele vai te dar entendimento, que ele vai te dar discernimento. Busque
nele, busque nele. Eu espero que essa mensagem possa, né, possa ter edificado cada um de vocês, que Deus abençoe a vida de vocês, que nós possamos a cada dia mais depender mais de Deus, que nós possamos mais confiar cada dia mais em Deus, que nós possamos cada dia mais deleitar no Senhor, que nós possamos entregar os nossos caminhos ao Senhor, para que assim Ele possa nos ensinar o melhor caminho que nós devemos seguir. Que Deus abençoe a sua vida. Fique com Deus.